Muito boa noite, companheiros e amigos. Uma reunião festiva que marca mais um aniversário da Associação Jauense de Estudos Espíritas. Esta casa tem esse nome copiado do nome da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, fundada por Allan Kardec em 1859. E essa inspiração, o Luiz falou muito rapidamente, de que se deu através da união de um pequeno grupo de pessoas interessadas no estudo da doutrina espírita. Então, o trabalho, a vida desta nossa associação, ela chamava-se anteriormente Sociedade Jauense de Estudos Espíritas. E a mudança de nome deveu-se à necessidade jurídica, porque o novo Código Civil, ele não considera as sociedades sem fins lucrativos como a entidade sem fins lucrativos como uma sociedade constituída de sócios. Com ela sem fins lucrativos, ninguém ganha absolutamente nada por colaborar. Então, o novo código impõe essa mudança para a sociedade sem fins de lucro para a associação. Aqui não existem sócios, existem associados. E eu não posso falar lamentavelmente, mas gostaria de fazer um registro. Um dos poucos países no mundo que não reconhece a importância e os benefícios da associação é o Brasil. Porque muitos países, principalmente na Europa, a cultura do povo já faz essa indicação de que é melhor viver em associação para o fortalecimento das ideias do trabalho, dos resultados sociais. Mas nós não temos ainda essa experiência cultural e precisamos sempre lembrar, principalmente aqueles que estão... É pena, eu gostaria tanto que os jovenzinhos, principalmente a menina a Maria Eduarda, que eu conversei um pouquinho, gostaria que eu visse essa palestra, porque ela traz um discurso referente ao que nós precisamos fazer. Então, hoje nós vamos tratar da proposta apresentada por Jesus de Nazaré. Nós estamos falando aqui de Jesus histórico, não de Jesus lenda. Falando de um homem, de um ser que reencarnou e que teve uma vida física rica, e que transformou as ideias, fermentou novas ideias para o mundo. Então vamos falar da proposta de Jesus de Nazaré. Falando de Nazaré, eu já quero, desde o início, assinalar que ele nasceu na cidade, na província de Nazaré. Ele não nasceu na cidade de Belém, como a religião propõe e o mundo aceita. Historicamente, os pesquisadores já sabem que Jesus nasceu na cidade de Nazaré. Criou-se lá, brincou lá, comeu bastante sopa de lentilha que a mãe dele fazia, comeu pão feito lá, brincou nas ruas de Nazaré. E é muito importante conhecermos a sua proposta para a mudança social do nosso planeta, a partir da mudança do pensamento de cada ser. Vou começar. Luiz, quanto tempo você falou que eu tenho para falar? 3 horas e meia no máximo. Tá, eu vou diminuir, pela metade. Vou começar fazendo uma referência à Bíblia, que muitos pensam que é um livro sagrado. Não é sagrado e também não é um livro, porque Bíblia
é uma palavra em latim, termina em A e significa uma coleção de livros. Uma coleção de livros. Ela, a Bíblia, esse repertório de livros, é composto de 66 livros. Está dividida no Velho Testamento e no Novo Testamento. Todos sabem disso, eu sei, mas é preciso lembrar. O Velho Testamento, ele contém 39 livros, 39 obras, escritas por homens, por seres físicos, encarnados. E o Novo Testamento, ele é composto de 27 livros. O Novo Testamento, lá os hebreus tinham, por necessidade, escrever da maneira como vocês estão vendo aí. Eu não vou falar hoje, mas existe um discurso que Jesus fez lá na igreja, no templo de Jerusalém, de Nazaré, quando ele voltou para lá, junto com alguns discípulos. Ele, para falar, deram a ele então um livro, se não me engano é de Isaías, assim, desse jeitinho que está aí na tela. E muitas pessoas pensam que Jesus não sabia ler. Já me falaram isso. Ele não precisava saber ler, ele sabia. E no Evangelho de Jesus existem informações muito preciosas e que, como ele não escreveu nada, ele só fazia discursos, palestras orais, fizeram anotações, e dessas anotações depois alguns articulistas escreveram 4 evangelhos, partindo dessas informações apresentadas por Jesus. Nós precisamos saber hoje como é que funcionou esses escritos a partir daquilo que Jesus falava. Como ele não escreveu, não deixou absolutamente nada grafado, nem gravado, o primeiro documento que foi reconhecido como importante para compor a Bíblia, ele foi escrito depois de 50 anos da morte de Jesus. Eu vou repetir. Foi escrito 50 anos depois da morte de Jesus. Se eu hoje, nesta sala, na comemoração do aniversário do centro, se eu chegar ali para Alzira, a minha namorada, e eu cochichar uma notícia que deu hoje no jornal, falar baixinho, ninguém vai ouvir, eu falar para ela, e ela for por essa técnica do cochicho, conhecem? Ir repetindo, sim. Quando chegar na última pessoa lá, nós estamos na sala, não vai demorar esse exercício mais do que 20 minutos. Eu pergunto, a notícia que eu cochichei ali é a mesma notícia que chegou lá no companheiro? Agora imaginem vocês, 50 anos depois da morte de Jesus, o que é que não saiu? Então nós temos 4 textos históricos reconhecidos como os únicos a indicarem a vida e a obra e os feitos de Jesus de Nazaré. Não há documento nenhum sobre o seu nascimento, não há documento nenhum lá nos arquivos do Senado Romano, não há documento nenhum, nem registro lá nos arquivos do César, imperador romano. E Pôncio Pilatos, ele teve que reunir em processo tudo o que aconteceu
na história, nos últimos instantes de Jesus, ele teve que assinar esse relatório dele e mandar lá para o Império Romano. Mas não existe nada. O mundo só conhece as notícias sobre Jesus através desses documentos que foram escritos 50, 60, 70 e com João, que é o último, que escreveu quando já estava velhinho, e eu vou falar a respeito desse assunto aqui. A palavra evangelho significa boa nova ou notícia feliz. E os evangelistas, então, agora prestem atenção nesse ponto, que ele é extremamente importante para o que nós pretendemos mostrar logo a seguir. Mateus é o que aparece primeiro quando nós lemos o Novo Testamento. E ele escreveu o seu texto em hebraico ou aramaico. Não existe absoluta certeza dos originais, dos primeiros, no ano 70. Quando eu sento, agora não preciso mais de sentar à mesa lá do meu trabalho, do escritório da minha casa, apanhar um papel, uma caneta e escrever uma carta. Por exemplo, eu tenho um sobrinho que mora, tem família e trabalha no Japão. Antes, para escrever uma carta para o meu sobrinho, Alexandre, eu me sentava e escrevia, depois de quase um mês é que a carta chegava lá. Hoje, nós temos um recurso da tecnologia fantástico, não é? Eu falo com ele diretamente, digito, ele recebe. Mas quando eu faço isso, eu tenho um propósito. Qual é o meu destinatário? Pergunta para a classe. É o meu sobrinho chamado Alexandre. Então eu vou fazer uma pergunta a vocês para nós começarmos dialeticamente a raciocinar sobre este assunto que eu estou trazendo aqui. Para quem Mateus escreveu a sua carta? Não tem sorvete aí para dar? Bolo vai dar mais cedo, eu queria era matar assim. Bem, vocês estão pensando, raciocinando, fazendo muita força para chegar a uma conclusão? O fato é o seguinte, ele escreveu para alguém, não escreveu? Uma ou um grupinho de pessoas, uma família. Isto é importantíssimo nós sabermos. Porque ele não escreveu para os católicos e espíritas que frequentam a Associação Jauense, não é isso? É para nós. Eu tenho certeza absoluta do que eu estou falando. Então, nós precisamos sempre responder para quem esses 4 redatores escreveram o seu documento. Vou mostrar hoje, porque isso não se fala muito nem no meio espírita, muito menos no meio católico e menos ainda no meio protestante, seja quais forem as correntes, ou luterana ou calvinista. Esse assunto não entra na pauta, porque tem-se que acreditar e não saber. Mateus, quando elabora o seu texto, ele está escrevendo para aqueles que estavam seguindo a nova doutrina, mas antes seguiam o judaísmo, que é uma religião judaica. Todo judeu é hebreu, mas com certeza nem todo hebreu é judeu. Tá bem? Marcos, que veio logo a seguir, foi discípulo de Pedro. Pedro era um homem sem escola, mal sabia escrever, mas era firme nas ideias. Ele soube entender o convite de Jesus, embora estava embaraçado ainda se deveria ou não seguir
aceitar tudo quanto Jesus falava, e ele mostra a história, pelo menos os documentos, que ele vai titubear algumas vezes nessa proposta de Jesus. Mas ele se mantém firme porque quando Jesus falava, a palavra de Jesus era muito forte para ele, coava, e ele era um homem bom. Embora rude, meio violento até, mas pescador, vivia da pesca, tinha os seus empregados lá. E aí mostrado no Novo Testamento alguns fatos bastante interessantes da obediência mais ou menos cega de Pedro em relação à proposta que Jesus fazia. Ele vai escrever também. Olha que interessante, ele vai escrever. Existe lá uma epístola de Pedro. Mas eu estou falando de Marcos, que aprendeu com Pedro. E ele escreveu o seu texto na cidade de Roma em idioma grego. E ele destinou a sua carta, os primeiros, para quem foi? Para os seguidores que saíram do judaísmo. Admitiam um único Deus, mas não admitiam as outras propostas que a doutrina de Jesus fez em seguida. Mas de Marcos, ele escreveu e destinou, e o documento dele chegou até os seguidores da nova doutrina, mas que seguiam o paganismo. Alguém sabe o que significa paganismo aqui? Não vale dizer que é uma pessoa que não é batizada, viu, por favor. Vocês têm alguma ideia? Sem crença? Não, ao contrário. Pagão é aquele que crê em muitos deuses, não um apenas. Os judeus admitiam um único Deus. O Deus dos judeus era o de Moisés, é um Deus com sentimentos humanos, que odeia e ama, como o homem, que é penalizador, castigador, dá punições. Então, Marcos escreve para alertar, para ilustrar melhor aqueles que estavam ingressando na doutrina, chamada já naquele tempo, porque foi o Lucas que batizou, né, que deu o nome, doutrina cristã. Mas antes eles admitiam a existência de vários deuses. Vários deuses. Lucas, médico de uma cultura muito grande, de posses financeiras avantajadas, ele podia... O evangelho dele é mais rico exatamente porque, como ele podia comprar os documentos que estavam esparsos, aonde tivesse, ele iria, pagava para poder reunir o material e escrever o seu texto. Lucas, ele foi discípulo de Paulo. Paulo, ele não conheceu Jesus fisicamente falando. É um engano chamá-lo de apóstolo, porque apóstolos foram os primeiros 12. É um engano histórico isso. Paulo, ele começa o seu trabalho de divulgação das ideias de Jesus, que Jesus começou um movimento de ideias. E Paulo vai seguir isso lá depois de 67 anos. Ele escreveu a sua redação na cidade de Roma, Lucas. Ou na Grécia, ainda não se tem absoluta certeza de onde ele estava quando ele escreveu. Ele destinou a sua carta aos seguidores de Paulo. O primeiro destinou a quem? Saídos do judaísmo. Aos saídos do judaísmo. O segundo? Saídos do paganismo.
do paganismo. E o terceiro é uma carta que ele vai expressar, por isso que eu falei que é a mais rica, porque a história de Lucas, eu sei que vocês já conhecem. Conhecem mesmo? Ou eu posso ter alguma dúvida se conhecem? Posso voltar para São Paulo com alguma dúvida que vocês possam? Aconteceu o seguinte, ele estava passando lá em Atenas, quando ele ouviu uma pessoa falando em Atenas, numa praça, e ele, para poder ver o orador, que era um homem muito baixo, mais alto que ele, mais baixo em relação aos outros, que estava no meio do povo falando, e ele falava, discursava com uma verve, uma oratória e com um magnetismo muito grande. Paulo era um orador inflamado. Ele falava porque ele sentia. E quem fala porque sente, não apenas pelo intelecto, faz dessa sua pregação um instrumento magnético, magnetiza as pessoas. Ele tinha essa condição. E o Lucas, então, na qualidade de médico, viu, número 1, que Paulo falava bem. Mas por que ele falava bem? Falava bem porque ele era um homem de uma cultura muito grande. Uma cultura muito grande, grande conhecimento. E um orador, ele era orador já nato, na condição de jurista. E ele então, o Lucas, ele observa bem 1, 2, 3 vezes seguidas, alguns dias, e ele então começa a perceber que existia certa lógica no que Paulo estava oferecendo como proposta cultural. Aí ele vai se enturmando, vai vendo quais eram os discípulos de Paulo que estava ali ajudando, e conversando com eles, então ele percebe claramente que eles estavam a serviço de uma nova doutrina que havia sido iniciada por Jesus de Nazaré tempos atrás. E como Paulo falava de Deus, imortalidade, evolução, reencarnação, livre-arbítrio, causa e efeito, ele viu uma lógica científica nas suas palavras, na condição de médico, homem de ciência. É aí que ele se enturma, vai a fundo e acaba se tornando mais um adepto dessas ideias. Depois vem João. O primeiro fala para os... Eu não estou sentindo muita firmeza em vocês. O que está acontecendo? Estou achando que vocês estão... O primeiro... Isso é importante para nós, viu, meus amigos? É tão importante quanto a gente almoçar e jantar diariamente, embora não pareça. O primeiro escreve para os saídos do judaísmo. O segundo para os saídos do paganismo. O terceiro, os seguidores de Paulo, porque ele era líder nato. E o Lucas queria saber para onde ele iria se ele seguisse aquelas ideias. Mas depois veio João. Vocês estão vendo aí uma gravura que é católica, e eu sei que é católica porque tem um sinal fluídico. Esse é um sinal fluídico, o sinal do catolicismo. É uma gravura que está mostrando aí um homem já idoso, não é isso? Sabem quantos anos João tem aí nessa gravura? Porque não foi fotografado, é apenas idealizado. Quantos anos ele teria aí por essa postura? Mais novo dos apóstolos. Ele conheceu Jesus, foi apóstolo desde menino, seguiu Jesus, viu toda a história,
Quantos anos esse homem tem? 90 anos. Quase 100 anos. Está faltando um pouco para 100 anos. 100 anos. Eu entendo, meus amigos, fazendo a minha pesquisa, que ele não escreveu. Ele ditava e alguém escrevia. É assim que eu entendo a carta, o Evangelho de João. E ele era, desde menino, mostra-se isso, a gente fazendo análise dos acontecimentos, que ele era um homem profundamente místico. Todos os místicos adoram o Evangelho de João. Todos, mesmo os espíritas. Você sabe que existem espíritas místicos, esotéricos, ocultistas. Eles adoram João, por causa dessa sua natureza, característica, esse seu perfil místico. Ele foi discípulo direto de Jesus, mas não escreveu antes, aguardou a velhice para escrever. E os pesquisadores então afirmam que ele escreveu em Éfeso, no idioma grego, aos 100 anos de idade. Eu acho até que aos 100 anos de idade uma pessoa já sente muita dificuldade em alinhar pensamentos e considerações e a ligar. Pela minha observação de vida, eu não sei qual de vocês, não sei em Jaú, vocês conhecem muita gente com 100 anos aqui? Procurem conhecer para assim perceberem como é que a pessoa está usando os seus equipamentos de inteligência, vontade e pensamento. Como? Hoje, 50 anos, ninguém lembra de mais nada. Bom, no Brasil, com 60 já é o velho, não é? 40 anos. Bom, 40 anos já é velho? Puxa, eu pensei que era 60. E ele, João, destinou a sua carta aos cristãos místicos e contemplativos, que é da onde sai a religião católica, da mística e da contemplação. O catolicismo, ele é inteiramente místico e contemplativo. É daí que nasce toda essa ideia religiosa. Jesus apresentou, agora deixei de lado os evangelistas. Foi bom mostrar isso, não? Foi útil para vocês? Então eu vou fazer um pedido. Leiam e também, que nem eu fiz, persigam isso. Do ponto de vista cultural, da ciência, vão atrás. Vocês vão ter, hoje com esse recurso da tecnologia, a gente encontra, além dos livros, né? Eu li para contar, fazer aquele trabalho sobre Jesus que vai sair em livro no próximo ano. Eu li 150 obras em português, em espanhol e 2 em italiano, para poder reunir o material que eu pretendia. E mais, hoje na internet existe um material fartíssimo para ajudar aqueles que gostam dessa matéria. Não aceitem tudo que vocês ouvem ou veem, não aceitem. Vão atrás para ver o que é verdadeiro ou não. Mas Jesus apresentou ideias contrárias ao materialismo. Esse é um fato que não se pode negar. E por quê? Porque quando Jesus nasceu, antes dele nascer, 248 anos antes, nasceu um cidadão chamado Sadoc. Vocês prometem nunca mais esquecer esse nome? Sadoc. A primeira vez que eu conheci a história dele, deu vontade de ouvir, de ler e depois jogar fora. Sadoc inaugurou uma era, fez uma corrente de ideias, aglutinou pessoas, desenvolveu um trabalho magnético, persuasivo e fascinatório do materialismo, porque ele dizia que depois da morte nada mais existia e era melhor gozar tudo o que se pudesse na vida, porque depois não existia nada. Essa ideia está prevalecendo ainda hoje.
E é de Sadoc que nasce a doutrina chamada doutrina dos saduceus. Allan Kardec vai dar uma belíssima explicação sobre essa matéria na apresentação, na introdução de um livro chamado O Evangelho segundo o Espiritismo, que eu convido todos a ler. Como é que chama o livro? Evangelho segundo o Espiritismo. É só para ver se vocês estão atentos mesmo. Leiam, é uma lição de casa, só abertura, não precisa ler mais nada do livro, só leia a apresentação, depois fecha o livro e deixa lá. Vocês vão retornar em seguida por vários motivos. E Allan Kardec então mostra o perigo dessas ideias nascidas com Sadoc e desenvolvida pelos saduceus, que tentaram complicar a vida de Jesus de Nazaré depois. Ele nasceu quantos anos antes? Meus amigos, eu acabei de falar. 248 anos. Em 248 anos, o fermento das ideias faz coisas sensacionais. O fermento das ideias. Quando Jesus assume o trabalho de divulgação da sua doutrina, porque é um movimento, Jesus não constituiu, não instituiu e não autorizou ninguém a fundar religião alguma em seu nome. Isso eu garanto aqui. Então ele começa um movimento de libertação através do conhecimento sobre o Criador, sobre as leis naturais e sobre a nossa vida em sociedade. É o discurso dele. Mas como ele sabia do perigo do materialismo, ele começa a desenvolver ideias espiritualistas, fundamentadas, essas ideias, na imortalidade e no amor. Porque o amor, para Jesus, resume os laços maiores e os sentimentos maiores também de fraternidade, solidariedade, de caridade. Só consequência. Quem ama, por consequência, é mais solidário, mais caridoso, mais paciente, mais indulgente. Por consequência. Então ele apresenta ideias contrárias ao materialismo. Agora eu sou obrigado a fazer mais uma pergunta. Eu sei que eu estou bombardeando vocês de pergunta, mas acho que faz parte da didática para nós aprendermos aqui um pouco mais. Qual é o título da minha palestra mesmo? Como? A proposta de Jesus. Mas o Luiz, ele adicionou um conteúdo aí, a maior, né, Luiz? Você falou a proposta de Jesus para a melhora do homem e da sociedade. Então, até o final da palestra, vocês vão notar a contribuição, inclusive para o que está acontecendo no mundo de hoje. No mundo de hoje. E temos que ficar atentos para isso, porque senão, meus amigos, nós vamos sair da Terra, quando chegar o dia da nossa partida definitivamente aqui do mundo, nós vamos sair como nós chegamos. Pensando em viver, pensando em ganhar, trabalhar, para ter, para comprar. Porque esse é o pensamento da extrema maioria das pessoas. Vocês vão notar que a palestra de Jesus, o discurso dele, a reivindicação dele, não tem nada a ver com isso. Absolutamente. Então ele faz frente ao materialismo dos saduceus. Uma doutrina extremamente perigosa. Eu vou repetir. A doutrina materialista é extremamente perigosa porque faz o homem acreditar apenas que ele vive uma única vez e que depois dessa vida nada mais existe. E que é preciso ganhar, gozar, conquistar, ter tudo o que puder. Eu vou também vaticinar aqui. Eu sei que vocês em Jaú gostam de ter muitas propriedades, têm muitas propriedades, muito dinheiro no banco.
Eu vou dizer que vocês vão morrer, vão desencarnar e não vão levar nem propriedades e dinheiro algum. Que vão deixar as propriedades para serem objeto das discussões e brigas da família. Se não quiserem da família, dos herdeiros. São dissabores que nós, ao observarmos do outro lado, não ficaremos nada agradabilizados, porque ninguém fica alegre por ver os seus familiares se desentendendo, brigando, se matando com objetos somente materiais. Como Jesus tinha uma pré-visão das coisas, e sabendo disso, ele adiciona no seu discurso, que eu vou mostrar hoje, um conteúdo vibrante para mostrar como é que o homem se torna mais feliz. Quando é que nós somos mais felizes? Vou mostrar daqui a pouco. E os saduceus, diz Allan Kardec lá no Evangelho, formavam uma seita judia. E eu aqui digo extremamente perigosa, porque além de ser uma religião, era também uma organização social, jurídica, que tinha uma influência poderosa na educação do povo hebreu daquela época. Esse é o nome que eu peço a vocês. Lembre-se sempre dele, para saber o que está acontecendo no mundo. Quando quiserem saber de onde surgiu a ideia do capitalismo, por exemplo, lembre-se dele. Não aceitava a imortalidade e muito menos a reencarnação. E para o materialismo de Sadoc, só tinha valor as coisas do mundo material. Vou repetir, só tinha valor as coisas do mundo material. Quantas pessoas vocês conhecem e que vocês percebem que elas são muito agarradas às coisas do mundo material? Coisas do mundo material como propriedades, família, porque a família, tem gente que desencarna e fica agarrado à família. Vocês sabiam disso, não? A senhora não sabia, pelo jeito, não sabia? Sabia ou não? Não sabia? Pessoa que desencarna e fica agarrado à família é porque tem maior preferência para as coisas do mundo material. Então Jesus vem revolucionar o conceito sobre a vida e mostrar, eu falei dele falando vibrantemente sobre imortalidade, foi um tema que Jesus gostava muito, imortalidade. O reino dos céus. Gostava tanto de falar sobre imortalidade e sobre a felicidade. Como é que nós alcançamos a felicidade? Que é o objetivo de todo espírito. Mas quando é que nós podemos dizer que somos felizes? Quando é que nós podemos dizer? Quando o nosso time de futebol ganha o campeonato? Quando a gente consegue conquistar o amor de uma pessoa? Quando consegue vitória nos estudos e se diplomar na faculdade? Ou quando consegue ganhar muito dinheiro para atender a todas as necessidades? Quando é que nós somos felizes? Verdadeiramente. Eu já fiz a pesquisa, então eu peço sempre para as mãezinhas fazer. E eu já perguntei para as mães também. O que a senhora quer que o seu filho ou a sua filha seja? Quer que seja um filósofo, uma cientista ou um tecnólogo? Qual é a preferência?
que as mães dizem? Como? Tecnólogo. Por quê? Por que tecnólogo? Não, você sabe, eu estou só cutucando. Porque vai ganhar mais dinheiro. Quanto ganha um filósofo? Vocês podem notar, na relação das profissões, dos empregos, não existe salário de filósofo para o filósofo. E a única pessoa que pode realmente sair-se bem na vida é aquele que estuda filosofia, que deveria ser ensinado desde antes do ensino fundamental. Por que filosofia, meus amigos? Por quê? Porque vai ensinar a pessoa a pensar. Nós não sabemos pensar porque não fomos ensinados e treinados para esse ato. Pensar é ordenar com lógica os pensamentos. Isso é pensar. René Descartes escreveu um livrinho de 60 páginas chamado Discurso sobre o Método. Nesse livrinho, quem lê, quem se aplica com atenção, que faz um estudo, aprende a pensar com lógica. Ou, segundo os cientistas, a raciocinar. E sabem o que eu descobri? Jesus de Nazaré também ensinava a pensar com lógica. Muito antes de René Descartes. E, portanto, nosso grande espírita do Brasil, chamado Caibar de Souza Chuto, tem muita razão quando ele diz, num artigo que publicou no jornal Clarim, da cidade de Matão, que Jesus foi o maior revolucionário que existiu sobre a face da terra. Por quê? Porque a revolução de Jesus é no campo das ideias. Muda a maneira como... diferente da religião. Você sabe, Jesus não foi religioso, não aprovou religião alguma, não constituiu nenhuma religião, mas por equívoco ou má fé, eu não sei, constituíram religiões em seu nome. Tem mais de 3.800 seitas em nome de Jesus de Nazaré. E não é uma incoerência muito grande admitir que um homem que não fundou religião alguma seja responsável pela criação de seitas que transformam Jesus como um objeto no templo, como um produto a ser consumido, a ser vendido. A revolução plantada por Jesus sobre o conceito de vida ou da vida ensina a humanidade a pensar sobre outros valores. Por isso que eu falei que ele desenvolveu muito bem um movimento contrário ao materialismo. É esse o foco que eu quero colocar aqui. E ele ensina a humanidade a pensar sobre outros valores. É bem verdade que somente no Ocidente Jesus é conhecido e tido como um grande líder religioso, por equívoco. Quer dizer que a humanidade não conhece Jesus? Resposta: não. Só no Ocidente. Somente no Ocidente. Quando chega o dia de Natal, só o Ocidente por inteiro tem comemorações referentes ao nascimento de Jesus. Que valores foram esses apresentados por Jesus
que dão uma grande contribuição para fazer o homem a pensar de maneira diferente. Como eu vou falar do casamento daqui a pouco, mas eu vou adiantar um pouquinho só para ajudar no engate aqui desse assunto. Como você sabe, as pessoas não deveriam se casar se não se amassem. Essa é uma ideia minha, desculpe. Eu sei que nem todo mundo pensa assim, mas é uma ideia que eu tenho a respeito do casamento. Porque nós estamos fadados a errar se contrairmos o casamento sem amor. A permanecer da ideia, agora vejam a transparência, a permanecer a ideia e a observação de que o amor ele é responsável pela criação natural do sentimento de fraternidade. A palavra fraternidade quer sugerir que todos nós somos irmãos. Esse é o significado. Os sentimentos de solidariedade. Solidariedade. Mas o que é ser solidário? Ser solidário é dar um incremento maior, uma dose maior, um molho maior no ato que nós temos de oferecer alguma coisa para o nosso próximo. Tem gente que oferece a palavra para contribuir, outros oferecem alguma coisa de cunho material, algo que tem e que pode ajudar. Mas isto, do ponto de vista da lei de sociedade, não é caridade, porque caridade é outra coisa, como demonstrou Jesus. Caridade não é dar coisas para as pessoas, das quais elas precisam. Isso não é dar uma esmola, dar um pedaço de pão, eu vou falar do pão daqui a pouco, está aumentando de preço. Falar do pão, repartir o pão, a palavra, dar um agasalho a quem está passando frio, remédio a quem está doente. Isso não é caridade, isso é um ato obrigatório do ponto de vista social, que nasce do desejo de exercitar a caridade. Então agora eu conto esse assunto ligado com o pão. Eu gosto muito, porque foi um fato real e dele quem pensa, quem examina com cuidado, com particular atenção, vai extrair uma lição de vida. Um companheiro nosso chamado Edson, me parece que o sobrenome dele é Carneiro, mas a Alzira diz que é Cordeiro. Carneiro, Cordeiro, quase mais ou menos parecido. Nos contou há 10 anos atrás o seguinte: 10 anos, meus amigos, na cidade de Guarulhos. Estávamos lá tomando um lanche, eu estava me preparando para fazer a palestra, e ele então, havia um tempo, ele falou, ele estava confidenciando comigo e com a Zira. Ele, o Edson, trabalhava nesse tempo num centro espírita da cidade de Guarulhos, numa campanha chamada Campanha Alta de Souza. Vocês conhecem? Sabem o que significa? Só uma pessoa disse que sim. É uma campanha nacionalmente conhecida e reconhecida, até mesmo pelo governo do Brasil. O centro que desenvolve a Campanha Alta de Souza agrupa uma quantidade de colaboradores na área da assistência social, treina esses colaboradores e eles no sábado de manhã e um pouco à tarde, com o planejamento de locais, eles vão às casas das pessoas, tocam a campainha ou batem palma, cumprimentam delicadamente os moradores e pedem colaboração para a Campanha Alta de Souza, entregando uma sacolinha e pedindo que depositem na sacola, fora do dinheiro, alimentos, remédios e agasalhos, porque tudo isso se junta depois num trabalho bastante interessante e muito bem organizado para que famílias recebam esse benefício material. Então é uma obra de cunho social. E o Edson então nos contou, nos revelou, que fazendo parte de um grupo dos que participam da campanha,
havia entregue no sábado todas as sacolinhas do lado esquerdo da rua e do lado direito da rua eram sobrados, ele dizia. Mas no domingo, então, ele às 7 horas da manhã já estava pronto ali. Como fazia um frio muito forte na região de São Paulo, principalmente em Guarulhos, região alta ali que ele se encontrava, ele estava vestido de uma jaqueta há 10 anos atrás, comprada na rua, ali no Brás, quentinha. Então ele não estava passando frio, mas ele notou que um homem magrinho estava à sua frente, na mesma direção, e esse homem estava tiritando de frio, com um paletozinho ralinho, e ele percebia que o homem estava numa dificuldade muito grande. E notou que o homem parou num sobrado que ele iria parar logo em seguida, porque ele, fazendo parte da campanha, havia distribuído lá a sua sacolinha. E que o homem então tocou a campainha, abriu a janela do sobrado, da parte de cima, uma senhora em trajes de dormir, e ele então fez o pedido solene para quem está passando fome. Bom dia, senhora. A senhora tem um pedaço de pão para me dar? Disse o Edson. A senhora saiu da janela, a janela manteve-se aberta, e 1 minuto depois dessa senhora veio à janela com um pedaço de pão duro e jogou o pão lá de cima para o homem. O pão pulou 2 vezes, o rapaz abaixou-se, colocou no bolso do paletó, agradeceu e seguiu em frente. O primeiro impacto do Edson, ele nos contou porque ele estava impactado. O homem seguiu mais um pouco, o Edson falou, bom, eu agora não posso bater na porta da mulher outra vez, então deixa na volta eu faço isso. E seguiu e notou que o homem, 4 sobrados à frente, tocou novamente a campainha, abriu a janela uma senhora que não estava em trajes de dormir, e ele fez o mesmo pedido. Bom dia, minha senhora. A senhora tem um pedaço de pão para me dar? E a mulher fechou a janela. O Edson pensou, se a primeira deixou aberto, jogou um pedaço de pão duro, essa aqui fechou, não vai dar nada. Mas qual foi a sua surpresa quando 2 minutos depois a mulher, descendo, abriu a porta de baixo e disse, bom dia, meu senhor, entre, o senhor vai tomar um café com leite gostoso, quentinho, eu fui à padaria agora e comprei um pão fresquinho, o senhor vai passar a manteiga no pão, vai comer. Irmãos, as 2 pessoas que atenderam o homem, as 2 mulheres, deram o que ele pediu. O que ele pediu? Qual é a diferença desse caso real? Agora eu gostaria que vocês falassem, porque eu não estou suportando vê-los me ouvir e não falarem nada. Qual é a diferença? Olhem para a tela e vejam aí o que nós podemos tirar. Eu moro em São Paulo, uma cidade que está sendo considerada altamente perigosa para se morar. Nós andamos, eu e Alzira andamos para lugares, vocês nem imaginam. Se eu fosse movido a notícias de jornais, de televisão, a mídia aterrorizante, eu não saía de casa. Agora imagine uma senhora convidar um homem estranho, nunca viu o homem. Bom, entre, meu senhor, o senhor vai tomar um café comigo. Eu não vou desafiá-los e perguntar se vocês teriam coragem de fazer isso, porque um palestrante não deve fazer isso. Mas eu posso dizer que, em tese, 102% de pessoas não fazem isso. Nós temos medo dos nossos semelhantes. E segundo Jesus, os nossos semelhantes são nossos irmãos de humanidade. A segunda senhora, além de tratá-lo com respeito e consideração, viu uma necessidade ingente no semblante daquele homem.
E ela não teve dúvidas em fazer o convite. Não passou pela sua ideia em momento algum que ela pudesse ser morta, ser roubada, ser assaltada por aquele homem que estava faminto. Bom, o que eu sei, resumindo aqui a história, porque depois eu pedi autorização para o Edson para usar desse acontecimento, e é por isso que eu falo o seu nome aqui. O que eu sei, queridos amigos, que toda vez que alguém bate na porta da casa e pede alguma coisa, se você tiver o pão fresco e o pão duro, com certeza a opção será pelo. E isso as pessoas chamam de caridade. Para Jesus isso não é caridade, é uma obrigação social. Para Jesus a caridade se resume em 3 virtudes essenciais: a paciência, a tolerância e a indulgência. Paciência para saber esperar, aguardar. Paciência. A tolerância para justificar e entender os equívocos, erros das pessoas. E a indulgência como perdão para as ofensas que nos fazem. Agora gostaria que vocês participassem mais um pouco. Das 3, paciência, tolerância e indulgência, qual seria a mais difícil de exercitar? Meia hora para pensar, enquanto eu tomo água. O que é mais difícil exercitar, meus amigos? Ter paciência com as pessoas. Por falta de paciência, está ocorrendo em São Paulo, eu e o Azir estamos observando e conversando bastante, estudando bastante isso. Por falta de paciência, as famílias não estão mais conseguindo segurar os idosos em casa. As pessoas mais velhas já estão ficando estorvo na vida dos familiares. Vocês sabiam ou não? E então levam o velho para um depósito chamado asilo ou abrigo, como quiserem, e nunca mais voltam para saber dele. Porque o que ele ganha de aposentadoria vai dar para cobrir. E a família então se livrou do quê? De um estorvo. As pessoas esquecem que vão envelhecer e que vão precisar também dos demais. Eu fiz uma pergunta aqui. Qual foi a minha pergunta? Esse que é mais fácil de... Não, mais fácil não. Mais difícil. Eu prefiro sempre mais difícil. Já sabe a resposta? A senhora quer contribuir porque eles não querem falar nada. O que a senhora acha que é mais difícil? Ter paciência, ter tolerância ou ser indulgente? O que seria? Paciência. Para mim é paciência. Indulgente. Sendo que ainda a gente está preparado com nenhum dos 3. Muito bem, parabéns. As 3 são extremamente difíceis de passar. Porque nós não temos ainda o exercício da paciência nem para conosco próprio. Nós somos impacientes conosco. Impacientes. E a impaciência leva a uma expectativa maior de ansiedade. A ansiedade arrasta todas as tensões. A tensão conduz para a depressão para síndromes e assim por diante, traumas e fobias. Tudo começa com a impaciência das pessoas. Estou indo bem? Estão gostando da palestra? Alguém quer sair?
Sobre o amor, mostrei lá. Agora vamos falar, porque o pensamento de Jesus é revolucionário, meus amigos. Se nós entendêssemos um pouco desse assunto, eu vou falar aqui na intimidade dos nossos estudos, tá bem? Vou falar só na intimidade dos nossos estudos. Se nós entendêssemos um pouco mais sobre essa matéria, nós não falaríamos mais dessa palavra, amor, com tanta facilidade que a gente fala. A gente abre a boca e fala, eu te amo muito. Mas o que é amar muito uma pessoa? Por que nós somos assim tão fáceis de falar essa palavra, mas difíceis ainda de examiná-la com particular interesse e cuidado? O amor para Jesus não nos restringe a esse sentimento entre pessoas, duas pessoas quando estão na fase do namoro, do noivado e do casamento, por exemplo. Eu nem sei mais se existe namoro. Também não sei se existe mais fase do noivado. E também não sei se as pessoas casam verdadeiramente. Mas que de uma forma ou de outra se unem. Ou por um mês, uma semana, né? Parece que a prática é uma semana, um mês, alguns meses. Mas Jesus pensava no amor diferentemente, porque o amor para Jesus está acima das barreiras de pátria, de fronteiras, de família, de religião, de raça, de condição social, de política e cultural. Está acima disso. Jesus, quando fala do amor, ele fala de um sentimento universal. E eu sempre brinco nas palestras e eu peço a vocês que nesse mesmo tom encarem o que eu vou dizer, que para falar eu amo os meus filhos, eu deveria também falar da mesma forma eu amo os filhos dos meus vizinhos, o da direita, da esquerda, da frente, de trás. Ou não? Se eu levar em consideração a proposta de Jesus sobre o amor. Incondicional. Incondicional. Quem falou? Incondicional. Mas, o que é que nós dizemos? Pelo amor que eu tenho pelos meus filhos, serei capaz de matar um filho de um vizinho. Ou não? E olhem, eu e Alzira ouvimos certa vez de um companheiro nosso, não vou dizer o nome dele, a questão de ética, que ele disse-nos o seguinte uma vez: olha, eu aceito que uma pessoa me dê um soco na cara da minha mulher, mas não toque no meu carro. Por quê? Porque o amor possessivo dele, o sentimento de posse do seu automóvel era muito maior que o sentimento que ele dedicava à sua companheira. Foi assim que esse homem disse, e ele se dizia espírita convicto. Ele conhecia Kardec? Lamentavelmente não. Não. O que nós estamos assistindo no planeta é exatamente pela ausência desse sentimento mostrado por Jesus, com essas considerações que nós podemos passar examinando esses textos que eu acabei de mencionar. O casamento para Jesus deveria ser por eleição mútua, eleição. Um escolhe, o outro elege, e não por convenções sociais. Vocês conhecem a história do casamento? Eu não vou contar hoje, é muito longa. Eu conto isso quando me convidam para fazer palestras, quando as pessoas casam, é gozado. Agora estou notando que eu preciso tomar cuidado, porque eu faço a palestra, no mês seguinte já não existe mais união, nem casamento. Aquilo que eu falei na minha... Eu nem tomo Guaraná e nem como um pedaço de bolo, algum Alzira que de vez em quando ainda pega um pratinho, mas eu nem isso, para não dar despesa lá para o casal.
No mês seguinte já não existe mais a união. Então, quando a história do casamento, não vou contar a história toda, mas ela começa com o homem roubando a mulher. Pondo a mulher nas costas, roubando, furtando da família. Essa é a história do casamento. Sentimentos de família. Jesus, olhem bem, por favor. Examine. Eu estou mostrando aqui e daqui a pouco eu vou falar da felicidade dos homens que podem ser considerados felizes segundo Jesus de Nazaré. A família deve ser constituída pelos laços do amor, que, segundo Jesus, é o mais nobre de todos os sentimentos. Não o sentimento particularizado. Eu te amo muito, meu bem, você é o amor da minha vida. Quando começa muito essa melosidade, eu fico até com medo. Nós temos algumas experiências da família, né, Zila? Ela está sorrindo, ela deverá estar lembrando das coisas que nós passamos com. Não a família apenas consanguínea, que é uma parentela legal. Vocês sabem, quando alguém lá no programa, nós temos programas de internet, de TV, na rádio, ou a quantidade de gente que quer falar sobre família, pede para a gente conversar um pouco. Eu sempre começo dizendo assim: a família representa um ponto de reunião de espíritos, simpáticos entre si, antipáticos entre si, indiferentes entre si, adversários entre si, inimigos entre si e obsessores entre si. E eu garanto, meus amigos de Jaú, que cada família tem ali os entes simpáticos, os indiferentes, os adversários, os inimigos e os obsessores. Mas como posso garantir? Porque nós vivemos num planeta chamado... Meus amigos, nem o nome do planeta vocês querem falar alto aqui. Terra. Planeta chamado Terra. Esse planeta é destinado aos espíritos ainda inferiores, intelectual e moralmente falando. Um planeta onde os espíritos fazem experiências ou de provas ou de expiações. Então, é muito natural que numa família a gente tenha essas particularidades espirituais. Amigos, inimigos, adversários e obsessores. Para Jesus, o dinheiro e os bens materiais. Eu estou dizendo que ele trouxe uma revolução. Nós não entendemos. O uso das coisas materiais com vistas ao aprimoramento do espírito. Tanto que ele vai treinar a cada acontecimento, feito, episódio, ele dá uma explicação, mas ele induz os seus seguidores a entenderem os valores das coisas materiais como sendo de valor transitório. Nós somos, de certa forma, depositários das coisas materiais. Depois, não precisaremos ter mais nada material. Mas se eu gostar muito das coisas materiais, o que é que vai acontecer comigo quando eu desencarnar? O que é que vai acontecer, meus amigos? Imediatamente eu serei atraído magneticamente para as coisas do mundo material. Onde está o centro do seu anseio, do domínio do seu pensamento, você vai estar ali tentando cuidar ainda do seu patrimônio. Tem muitas casas lá em São Paulo, e já falei para Alzira isso, muitas casas que os proprietários não conseguem vender porque
dentro da casa moram espíritos que foram proprietários e que não querem que realmente ninguém compre a sua casa. Dá para entender? Aquilo que você tem como valor estimativo, uma coisa que você diz, isso aqui para mim representa uma coisa muito especial, quando você desencarnar, imediatamente você vai ficar ligado naquilo que é o que pensa ser uma coisa muito especial. É assim que funciona? É assim que funciona. Desencarnou, passa o tempo, se morre no hospital, por exemplo, passa aquele momento e varia esse tempo de torpor que o espírito fica devido às dores, ele fica imaginando, aquilo fica ainda fixado no seu pensamento, mas passado isto, ele retorna magneticamente onde estão os valores que ele deixou e que ele imagina que ainda são necessários para a sua vida. Para Jesus, o uso das coisas materiais com vistas exclusivamente ao aprimoramento do espírito. Viver no mundo sem ser escravo do mundo. O Dalai Lama escreveu um livro sobre ética no terceiro milênio, que é muito importante, sugiro a todos que tomem conhecimento do que ele escreve ali. No meio do livro ele escreve as seguintes frases: o homem pensa que vai viver na Terra para sempre. Esse pensa que vai viver, a gente tem filosoficamente que, com cuidado, examinar o que ele quer dizer com isso. E depois ele diz assim: e o homem gasta toda a sua saúde para ganhar dinheiro e depois gasta todo o seu dinheiro tentando recuperar a sua saúde. Nós estamos vivendo, queridos irmãos, a minha palestra é em homenagem ao centro, hein? Nós estamos vivendo a ditadura da beleza e da tecnologia. As pessoas vão endoidecer rapidamente com porque isso aí é manipulado, é uma criação mercantilista do regime que nós vivemos e que propõe que somente tem valor a pessoa bonita ou saudável. Vocês já notaram, já viram como é que estão as academias de beleza e cultura física? Já viram, meus amigos? Isso é uma loucura. O homem está pensando muito mais no corpo do que no espírito. Tem mais que padaria. Mas tem mais do que padaria. Eu estava tomando um lanche numa padaria qual dia, por falar nela. Sentado dessas padarias que tem mesa para a gente tomar confortavelmente. Antigamente não tinha, né, Luiz? Mesas para a gente chegar na padaria e sentar, tinha que comer no balcão, tomar um cafezinho no balcão, lembra-se disso? Tá bom. E várias pessoas sentadas lá, tomando café. Eu gosto muito de café com leite, ou de leite com café, nem sei muito bem o que eu gosto mais. E a Alzira me chamou a atenção, dá uma olhada naquela mesa. Um homem estava também tomando um lanche, e ele estava com 5 celulares em cima da mesa. O príncipe Charles, da Inglaterra, há alguns anos atrás, fazendo um discurso para estudantes, mais de 1000 estudantes, no meio do discurso ele fez o levantamento da seguinte questão: para onde a ciência e a tecnologia está levando a humanidade? Alguns anos atrás. Hoje eu começo a observar a resposta a essa pergunta dele. Viver no mundo sem ser escravo do mundo, sem pertencer. Para Paulo ele falaria sem pertencer ao mundo, e é assim mesmo que nós temos que examinar. Quem é que vale mais? A pessoa bonita ou a pessoa feia? Alguém quer dar alguma resposta aqui? Eu posso sair do lugar? Não devo, né, Luiz? Eu esqueço do... Não, pode, que não devo. Quem vale mais? Quem tem mais valor, irmãos?
Sejam sinceros. Conversem comigo. Senhora? No mundo que nós vivemos hoje é bonito. Agora eu vou fazer uma pergunta a vocês. O que é beleza? Filosoficamente eu tenho que questionar isso. O que é beleza? O que é beleza? Porque existe a ética da estética sobre beleza e feiura. Bom, o que eu sei é que examinando a história do homem, passa o tempo e aquilo que era considerado bom, útil, agradável e belo em um determinado momento, já não vai ser mais em outro momento. Sobre dinheiro, a história do dinheiro para Jesus. Ele propõe então a devolução ao imperador o dinheiro que mostraram para ele, porque aquele dinheiro pertencia, e todo o dinheiro que nós temos. Quem é que tem muito dinheiro no banco? Levanta o braço, por favor. Quando eu faço a pergunta, ninguém levanta, certo? Todo o dinheiro que nós supomos ser nosso, que está no banco, não é nosso. Nós não somos proprietários de nenhum dinheiro. Essa é uma figura fictícia de valores que nós precisamos pensar e repensar muitas vezes para diminuir a nossa ambição em relação às coisas do mundo material. Eu tenho um parente que joga, ele ganha o salário mínimo, mas ele joga todo mês R$100 na loteria. O Luiz Carlos, nosso querido irmão, hoje fez a seguinte figura. Diz assim: alguém da minha família gostava muito de jogar no bicho, não é isso? E ele disse mais. Eu segurei aquilo para contar, sabia que tinha um momento que podia contar. E ele disse mais: se todo o dinheiro que ele gastou tentando ganhar no jogo do bicho, se ele guardasse, ele seria muito rico. Eu sei o que vocês estão pensando. O senhor acha então que eu não devo jogar no bicho, jogar na loteria? Faça uma pergunta. A minha ideia é a seguinte: só uma pessoa muito tola imagina que ela, de mais de 70 milhões de probabilidades, vai conseguir. Essa é a minha ideia. Jesus compreende que o monopólio da fortuna ou da riqueza nas mãos de alguns acarreta a miséria para a maioria. É claro, com toda certeza, é assim. E ele identifica as causas do sofrimento humano. Daqui a pouco eu vou encerrar a palestra. Eu sei que vocês estão querendo bolo que tem, né? Mas só não tem Guaraná? Tem Guaraná também. Jesus, ele sabe identificar as causas do sofrimento humano. Qual é a palavra mais importante dessa frase, irmãos? É a palavra falando, pensando ou fazendo, nós criamos causas, uma ou mais. Cada uma causa tem por consequência um ou mais efeitos que se tornam ato contínuo em novas causas, que também ato contínuo se tornam por consequência em efeitos.
Se nós formos bastante inteligentes, quando nós criamos uma causa e sofremos, o melhor que nós podemos fazer é mudar de produzir as causas. Causas melhores, efeitos melhores. O egoísmo, no discurso de Jesus, tem como consequência, Allan Kardec vai desenvolver esse tema no Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai, por consequência, criar o sentimento de orgulho, de inveja, de ciúme, de raiva e de ódio. Sendo egoístas. O que é um homem egoísta? É um homem que quer as coisas apenas para si. O contrário do egoísta seria o altruísta. O altruísta não quer as coisas só para os outros, quer para si, mas sabe entender que todos precisam também delas. E ele ainda tem alguns minutos, Luiz? Sim. Sim mesmo? Tem. Então ela vai desenvolver uma palestra memorável. Essa é o presente que eu trouxe para vocês. Quando Jesus fala da felicidade, imortalidade, amor e felicidade. Observando então a nossa natureza, porque ninguém melhor do que esse mestre para entender da nossa natureza humana e da nossa natureza espiritual. Entendendo da natureza humana e espiritual, Jesus sabe que está lidando com espíritos ainda com uma certa dose de ignorância. E é legítimo ao ignorante, porque a palavra significa aquele que ignora, errar. Porque, irmãos, quando é que você errou? Eu errei porque eu não sabia. Não é verdade? Vocês já falaram isso, não? Quantas vezes? Eu, nesta encarnação, mais de 1000. Eu errei porque eu desconhecia. Então, realmente é natural e legítimo pensar assim. E ele vai mostrar que existe um exercício daqueles que são capazes de observar e, pela observação, mudar a forma de pensar, mudando a forma de pensar, mudar o seu comportamento, ou seja, a sua conduta. Então agora eu vou dar um presente a vocês, fazendo uma releitura de uma passagem de Jesus. Nisso são concordantes os evangelistas, chamados evangelistas, e que a Igreja Católica, quando pediu para serem arrumados os livros na formação da Bíblia Católica, então descreveu e chamou isso como o grande sermão do monte. Eu chamo da palestra sobre bem-aventuranças, mas mais do que a bem-aventuranças, porque essa é uma palavra que as pessoas, só falada, ela perde um pouco do sentido. Fazendo uma releitura e adaptando uma nova linguagem, eu transformei isso nesse presente aqui para os nossos irmãos espíritas nas palestras. É quando Jesus mostra, então, através do seu conhecimento, esse código que considera um verdadeiro código de ética e de moral para a humanidade. E tão importante isso, irmãos queridos, que se nós cuidássemos um pouco da mudança da nossa vida, indo em direção a esses ensinamentos de Jesus, nós melhoraríamos a condição da família, da nossa cidade, do estado, da nação e do mundo. Mahatma Gandhi disse e escreveu certa vez o seguinte: se todos os livros de todas as bibliotecas do nosso planeta fossem destruídos de alguma forma, e se sobrasse apenas um, e esse apenas um fosse o sermão, chamado Sermão do Monte, ou a palestra das bem-aventuranças, nós teríamos o livro mais importante da história da nossa humanidade. Assinado Mahatma Gandhi.
Diz ele então lá, Jesus não gritava, você sabe, não é? Não precisava, porque ele tinha um domínio sobre os fluidos, e os fluidos são encaminhadores do pensamento e das palavras. E ele então falava em tonalidade baixa e mais de 5.000 pessoas, a última ouvia com absoluta nitidez, porque ele tinha conhecimento de ciência, sabia estrategicamente como ficar, posição adequada para ficar e para falar, para que todos ouvissem. Então ele diz: são felizes os que entendem as causas de seus sofrimentos. Porque quando nós sofremos, a única coisa que nós sabemos fazer é lamentar. É chorar diante da dor. Mas Leon Denis, contemporâneo de Kardec, no livro O Porquê da Vida, fazendo uma análise dessa situação, ele vai chamar a atenção para a importância do sofrimento na evolução do espírito. E entende as causas de seus sofrimentos e melhoram as suas próprias ações. Porque, agora mesmo eu falei, se eu não quiser sofrer mais, é só mudar a forma de pensar, produzir novas causas e com certeza terei novos efeitos. São felizes os mais pacientes, os mais tolerantes e os mais indulgentes. Claro, pessoa que governa a vida com paciência, tolerância e indulgência estão sempre bem, além do que eu posso adicionar aqui hoje, nesta noite boa de comemoração do 12º aniversário, e que a pessoa tem mais saúde. Uma pessoa, quando ela é mais paciente, mais tolerante, mais indulgente, ela mantém equilíbrio de trilhões de células do corpo. Trilhões de células. E elas vão vivendo maravilhosamente bem. São felizes os que trabalhem pela justiça verdadeira, porque existe a falsa justiça, vocês sabem disso. E pela formação de bases novas para a sociedade. Nós estamos assistindo, principalmente no Brasil, num momento agora dramático aí, da nossa política, e nós precisamos pensar e repensar sobre uma porção de coisas. Nós precisamos criar uma sociedade nova, não é renovar, é uma sociedade nova, fundamentada em novos valores. São felizes os que praticam a caridade verdadeira e são fraternos, amorosos, solidários. São felizes os que vivem com coragem, com honra, com dignidade, honestidade. Por favor, vejam bem essas palavras, meus amigos. Palavras ensinadas, embora eles discordassem entre si, porque quando Aristóteles faz um exame das ideias de Platão, foi discípulo de Sócrates, ele mostra certas discordâncias, mas não discorda dos valores intrínsecos de que cada virtude dessa compõe para que um homem possa viver melhor. Treinar um filho para ganhar mais, sendo mais esperto e não mais inteligente, não mais solidário, disputando, sendo agressivo em todo e qualquer mercado, no meu entender, é criar uma falsa educação a respeito do que é viver. E não se contaminam com a maledicência e nem com a corrupção. Porque, queridos irmãozinhos espíritas, o que nós criticamos e que está nas casas maiores da nossa política, não nasce lá, nasce dentro da nossa casa. Os corruptos não estão lá, eles são só representantes da corrupção, mas estão aqui. Vocês já viram como é que as pessoas jogam jogo de baralho? Já viram? Todos jogaram baralho aqui alguma vez?
Quando se está jogando baralho, eu não sei se dominó, porque eu não entendo nem baralho, mas eu estou aqui puxando uma reflexão. Quando uma pessoa está jogando, ela não quer perder, ela quer, para ganhar, ela precisa blefar. Precisa falar alguma coisa? Eu pergunto, preciso falar alguma coisa a mais? Uma pessoa quer vender uma mercadoria e ela sabe que aquela mercadoria tem defeito, mas ela não apresenta o defeito para quem vai comprar, ela está sendo honesta? E isso começou lá no Senado da República, começou lá, o advogado, o professor, o médico, o educador, o que vocês quiserem. E não praticam a violência, muito menos a agressão e muito menos ainda as injustiças. Nós não temos ideia do que é verdadeiramente justiça. Nós só sabemos que quando nós temos alguma coisa, se você bate um carro, você quer saber que, mesmo sabendo que você é ligeiramente culpado, você procura tirar a culpa sobre você. E vai fazer tudo para ganhar ali aquela ação. São poucos os homens honestos, legitimamente honestos, pouquíssimos. Tinha razão Sócrates. São felizes os que amam verdadeiramente. Isso aqui é discurso de Jesus, viu? Só que eu mudei, fiz uma versão na linguagem só. São felizes os que amam verdadeiramente e demonstram nas pequenas como nas grandes obras o amor que tem pelo semelhante. Que é a única coisa que nós podemos exercitar, irmãos, é olhar uma criatura na rua ou em qualquer lugar, olhar nos olhos e dizer: este é meu irmão de humanidade, vale tanto quanto eu, porque está fazendo aqui dramaticamente as suas experiências para se sair melhor. Porque quando terminar a nossa jornada aqui, reencarnatória, ao sair dela, nós iremos fazer muitas reflexões sobre valores, do que fizemos, do que não fizemos, por que não fizemos. Elevam a paz e a concórdia, demonstrando que entenderam as lições sábias da vida. Porque é assim que nós aprendemos. São felizes os que, sendo justos, são perseguidos. Olha o discurso dele. São injuriados e também caluniados. E, mesmo assim, defendem os fracos, os oprimidos e desvalidos. Sabe, irmãos, eu noto uma coisa bastante interessante, até mesmo no meio espírita. Nós ficamos sempre ao lado dos fortes. Não ficamos ao lado dos mais frágeis. Um educador russo chamado Makarenko, Antônio Makarenko, ele foi grande educador. E foi educador num momento difícil da Rússia, porque foi com a instalação do comunismo russo. E ele foi responsável pelo que aqui no estado de São Paulo seriam, agora não existe mais, mas essa organização da FEBEM, lembra-se da FEBEM? Exatamente do jeito que era a FEBEM, que era esse processo de reeducação lá na Rússia. E o Makarenko escreveu vários livros, eu tenho alguns em casa, leio, cotejo bastante todo o trabalho de orientação educacional dele. E ele diz uma coisa que me parece boa de se falar hoje, no aniversário do centro. Ele diz o seguinte: se você algum dia tiver que fazer uma opção devido à sua consciência, aquilo que você faz, e se você tiver certeza absoluta do que o que você pensa e o que você faz é o correto, não transija. Nem que você perca dinheiro, perca a posição, perca tudo, fique extremamente pobre. Não transija. Dá para entender o que ele quis dizer, irmãos queridos?
Dá para entender? Porque no primeiro aperto, nós sempre dizemos, eu quero salvar o meu dinheiro, minha família. Vocês já imaginaram se Jesus fizesse transigência nos momentos mais difíceis que ele passou? Ele estaria vivo. Bastaria só uma palavra de Pilatos para Jesus ficar confortavelmente instalado. Mas ele se recusou a fazer a transigência. E agem em favor do amor, da fraternidade, da liberdade, da justiça. É disso que nós vamos trabalhar. Em casa, nas menores coisas, a dona de casa, o pai de família, transmitir, vivenciar isso, porque só assim nós conseguiremos formar algumas ideias que são renovadas para a nossa sociedade. Pronto. Terminei a proposta, sobre a proposta de Jesus de Nazaré. Agora eu deixo para vocês também fazerem as suas palestras. Falem. O Luiz disse que eu tinha mais alguns minutos. Não fala porque eu sei que ela é cuidadosa com isso. Pois não, irmão. Uma palavra só. Se alguém se levantar e falar boa noite, orador, já fico satisfeito. Pois não. Quer falar? Você? Eu vim trazer uma proposta aqui, meus amigos. A gente pode falar de outra maneira. Mas não é isso que eu queria. Todos nós concordamos. Não, porque a proposta não é minha, compreende? Eu estou querendo assanhá-los, assanhar. Então vamos bater palmas a quem propôs. Muito bem. Agora a Alzira pediu que eu transmitisse um recado. Ela traz sempre livros. E nós trouxemos alguns livros aqui muito interessantes. Esse primeiro nós temos aqui, mas eu vou fazer a divulgação, porque esta obra eu escrevi com um plano de trabalho muito interessante. Na primeira parte, escrever os fundamentos históricos da doutrina, contando o que Kardec fala de todas as suas experiências iniciais e que estão esparsamente nos livros dele. Então eu reuni, fiz os comentários que considerei importante, e na segunda parte, então, a apresentação dos 14 princípios fundamentais da doutrina espírita para ajudar aqueles que querem estudar ou falar sobre a doutrina nas suas bases. É um livro que está sendo muito utilizado até por palestrantes, dirigentes de estudos nos centros espíritas e também em outras associações não espíritas. Este livro do Paulo Pio, chamado Prevenção ao Uso de Drogas, que eu considero um dos livros mais simples, mais diretos e mais eloquentes que tratam desse assunto da prevenção de drogas. Por que eu estou dizendo isso? Porque ele tem um capítulo que ele vai incluir a família como agente multiplicador para que os pais saibam como conversar com os filhos desde a idade de 2 anos sobre esse assunto. E esse assunto vai dominar a sociedade em pouquíssimo tempo, porque a indústria das drogas, ela é muito poderosa, ela não vem dos lugares que as pessoas imaginam que vem, e realmente o propósito é o esfacelamento de toda a nossa sociedade a partir do esfacelamento da família. Desorganizando a família, então se desorganiza toda a sociedade. O Pio foi muito feliz ao escrever esse livro. E está sendo lançado
Esse livro do Cosme Massi, um companheiro nosso, ele é catedrático em física, muito simples, um estudioso do espiritismo, e ele tem como lema algo que eu, o Luiz, a Yara e a Gláucia também temos, que fora de Allan Kardec não existe espiritismo. Ele faz essa palestra, e por conta dele ter feito essa palestra num congresso internacional, ele foi posto para fora da Federação Espírita Brasileira e foi posto para fora também da relação de expositores espíritas, porque, conforme você sabe, as pessoas têm medo da pluralidade das ideias e não sabem divergir sem ficar de mal. Dá o dedinho, então. E esse livro é muito importante, eu trouxe um para você, viu, Luiz? É uma obra escrita por um estudioso e com uma facilidade incrível de fazer a análise das obras de Allan Kardec. Faça o favor de explicar. Como? Faça o favor de explicar como e por que estão sendo reeditadas essas obras. Ah, é? Eu acho que é interessante. Bom, as pessoas não sabem disso. tá certo. É que lá em São Paulo, nós temos um companheiro que, depois de 2 anos e meio estudando conosco o Espiritismo, ele resolveu então mudar o rumo da sua vida e o rumo do seu trabalho espírita. Antes ele fazia um trabalho meio esotérico, místico, vocês viram que eu falei hoje disso. E com o estudo que eu faço, então eu alerto, o pessoal vai estudar, porque aqueles que querem aprender vão estudar. A palavra estudar dentro da ciência da aprendizagem significa dedicar-se, empenhar-se com afinco para aprender. Isso é o significado da palavra estudar, segundo a ciência da aprendizagem. E esse companheiro então resolveu criar um projeto para a divulgação exclusivo das obras de Allan Kardec com comentários, e está reunindo companheiros que só fazem isso, como eu, o Massi e alguns outros, mais uns 3 ou 4 que tem no Brasil. Então esse trabalho, se é que eu pude atender bem o espírito da sua pergunta, não completei muito. Eu acho que é isso mesmo, explicar por quê, né? Está sendo reeditado, é a razão pela qual está sendo reeditado, porque livros genuinamente espíritas, no universo das editoras que nós temos no Brasil, são muito poucos. Amanhã eu vou fazer uma entrevista. E coisas que não acrescentam. Amanhã eu vou fazer uma entrevista com a Yara e com a Gláucia, que são as pareceristas do Clube do Livro aqui. E o objetivo dessa entrevista é compor uma matéria mostrando o valor dos clubes do livro e também por como é difícil esse trabalho penoso, sacrificioso esse trabalho de fazer análise de obras genuinamente doutrinárias, porque existem mais de 8.000 títulos de livros espíritas, mais de 8.000 livros que se dizem espíritas. Pergunta para a classe bonita, elegante e inteligente: quantos desses 8.000 são verdadeiramente espíritas? Você vai falar mais alguma coisa sobre isso? Eu só vou mostrar aqui. Posso? Tá. Eu faço isso porque a Alzira não é palestrante. Ela está preocupada com o horário. Bem, esse livro chama-se Uma Nova Visão do Homem e do Mundo. É uma reedição, conforme o Luiz está dizendo. Foi escrita pelo Jaci Regis, da cidade de Santos. Eu não conheço obra igual. Obra que faça uma análise sobre o homem e o mundo, na qualidade de psicólogo e sociólogo, que conseguiu, é como se a gente estivesse vendo uma fotografia do que está acontecendo e da proposta que é feita para a gente fazer mudanças, porque o que mais importa não é a gente só assistir, é também participar daquilo que é possível examinar. Uma frase do Martin Luther King, de que o que mais espantava ele não era ver o clamor daqueles que matam, que assassinam, que fazem esse barulho todo, mas era ver a omissão daqueles que se consideravam bons. Essa é uma frase do bem, Homens do Bem. E esse livro, escrito pelo Rubens Policastro Meira, chamado O Passe, um trabalho de ordem científica, mas também escrito numa linguagem. O escritor mineiro sempre escreve muito simples, de fácil entendimento. Mas tem gente que complica aquilo que é simples. Lá da cidade de Cataguás, escreveu, eu considero uma obra-prima sobre o passe,
o melhor livro que já foi escrito sobre a terapia através do passe. E também o livro sobre o perispírito. Se vocês quiserem saber tudo sobre perispírito, leiam esse livro. Esse livro faz uma mudança completa no pensamento da gente a respeito do que é a natureza, funções, propriedades sobre o perispírito. É um pesquisador. O prefácio é meu, foi publicado pela primeira vez em 1977. Pronto. Aí tem um livreto aqui, levem, se vocês não quiserem levar mais nada, esse livreto a Zira está vendendo por quanto? R$3. Metodologia espírita para experimentação de médiuns. O que eu considero importante? Esse livreto é o roteiro que o Jornal Despertador pediu que eu apresentasse para eles editarem, porque na primeira parte nós vamos mostrar por que as pessoas têm dificuldades na concentração e quais exercícios devem fazer para melhorar a concentração. Aliás, a gente podia repetir aqui qualquer hora só a palestra sobre concentração e memorização. Normalmente as pessoas sentem dificuldades e sempre dizem assim: eu estou ficando velho, eu estou perdendo a memória. Número 1, não está ficando velho e também não está perdendo a memória. O que está perdendo é a oportunidade de entender como é que funciona a memória e como fazer ativar. Por R$3 você leva esse livro para casa. Por menos não é possível. Muito obrigado, viu, Luiz, pela gentileza da oportunidade para vocês aqui. Amanhã, irmãos, nós teremos às 18. Posso falar sobre amanhã? Por favor, eu estou preocupado em falar isso também para avisar o pessoal que não seja avisado. Muito bem. O evento vai acontecer amanhã. Eu vou falar sobre a maior epidemia, a maior enfermidade que o mundo tem hoje, chamada obsessão. Obsessão. Falar sobre desobsessão e um quadrinho bom também falar sobre mediunidade e obsessão. Essa enfermidade é estudada pela psicologia, psiquiatria, psicanálise e o espiritismo. É a única doutrina fora da ciência convencional, sendo uma ciência espiritual, que organiza um tratado a respeito dessa matéria. Então, se vocês se interessarem, existem psicólogos bebendo das informações espíritas para poderem tratar os seus pacientes, porque realmente é uma enfermidade que está agraçando. Não existe uma família, qualquer uma família, eu estou olhando, a família de vocês, cada uma tem uma ou duas pessoas sofrendo da obsessão. O evento começa às 18 horas, quem se interessar. A primeira parte no sábado vai ser feita a exposição do tema, e no domingo nós vamos, o senhor meu que vai acabar de fazer a exposição, e nós vamos abrir para perguntas e respostas. Muito bem. Viu? Se tiverem lá filhos, netos, sobrinhos de 14, 15, 16 anos, tragam, porque realmente eles precisam ser alertados dessa enfermidade, porque nós não vemos orientação nisso em lugar nenhum. Preventiva não, e existe, o espiritismo é uma doutrina que apresenta a terapia de prevenção. Muito obrigado. Boa noite.